né, de Caxias do Sul para a Índia. Então nós vamos conversar com a psicóloga especializada em lutos e perdas, a Neuza Piccoli Fanti. Neuza já está no ar aí? Eu não estou vendo ela aqui no Facebook, mas está um pouquinho de atraso. Neuza, bom dia! Oi, Alberto. Oi, como está você? Boa tarde daqui. Que hora que é aí, Neuza? Agora são 16h50. Na Índia, menina, que é Na isso, rapaz? Índia. Como é que tem sido essa experiência na Índia, hein? Poxa, eu fico vendo teus vídeos, eu fico, meu Deus do céu, que coisa. Eu começo cumprimentando a você e todo o pessoal que está aí assistindo o programa Acredita, com o cumprimento aqui da Índia, Namastê, que é o Deus que está em mim, está em você também. Que bacana, Tá? como é que se diz? Namastê, o Deus Namas que está em mim, e que está em você também, está em você significa. também. Olha só, a Índia tem uma história milenar, né? Mas tem também a história aí de Gandhi, né? Se a gente contar a história da Índia, precisaria de umas 3 ou 4 horas para contar. Mas eu vi um vídeo teu aí no templo de Gandhi. Gandhi fez uma revolução pacífica, né? Conta um pouquinho dessa história, como é que é estar aí na terra de Gandhi e o que tu sentiu aí, Neuza? Bom, é maravilhoso. Uma porque, Alberto, essa viagem estava programada para mim e para o meu marido em 2008. 2008, programou, E, importante programar a viagem, né? mas estudamos a Índia, vimos maneiras de chegar até aqui e na hora de concretizar ia ser numa virada de ano. E as nossas filhas eram crianças e a gente não quis abrir mão de passar o final de ano com elas. Aí agora, em outubro, uma das nossas filhas nos convidou para fazer essa viagem que estava guardada, sabe, lá no fundo da gaveta. E aí a gente se questionou, e daí vamos? Aí topamos. Quando a gente topou, a nossa filha engravidou e não pôde vir pelos cuidados que precisa ter. Então a gente diz assim, que não é a gente que escolhe visitar a Índia, é a Índia que escolhe nos acolher e nos permitir senti-la de perto. Olha só que Então, bacana. dizendo isso, eu digo que é uma experiência, principalmente visitar o Memorial de Gandhi, uma experiência muito grandiosa, é maravilhosa. Nós visitamos o memorial dele, onde os últimos dias desse líder pacifista, que Mahatma Gandhi significa grande alma, ele promoveu através das castas, que são castas de hierarquia social, ele procurou promover a igualdade entre essas castas e a união de todas as pessoas. Então, assim, para mim foi muito especial, até porque eu tenho uma crônica que é Um Café no Céu. E quando eu escrevi essa crônica, o que me veio à mente, as pessoas que eu gostaria de tomar um café no céu, uma das pessoas era Mahatma Gandhi. E quando eu cheguei no memorial, eu impactei. E percebi que o café hoje ia ser numa comunhão diferente, ia ser de uma nova maneira. E a luz dele, a fresta de luz dele, continua chegando até nós, não só na Índia, eu acredito que no mundo inteiro. Que bacana. E o que que isso... Bom, você é psicóloga, escritora, palestrante, cronista, criadora do curso de online de dor com escuta, trabalha muito com essa questão do luto. Como profissional da psicologia, da terapia, o que que essa viagem tem feito para ti? Que experiência pode, até quando voltar, pode ajudar no teu trabalho, Neuza? A Neuza, só para explicar para os ouvintes, quem pegou a entrevista andando, ela está falando agora com a gente direto da Índia. Do Lago Putzcar, tá? É numa pequena cidade de 21 mil habitantes, aproximadamente, e é o Lago Sagrado. Essa é a cidade, uma das mais antigas do mundo, Alberto. E as pessoas tomam banho nesse lago, que vocês veem aí atrás de mim, para se purificar. A purificação física e espiritual.
Então, existe ah, um lado espiritual muito forte na Índia. E eu percebo assim, para mim, foi perceber o lado dos contrastes. Tem muito contraste por aqui. Tem ambivalências. Isso é muito rico. A gente não determinar uma cultura, descartar outra, e sim acolher todas elas, cada uma com o legado que ela nos trouxe, com o bom e o mal, e conseguir transformando isso tudo. Não sei se é um pouco isso que tu queres saber. Não é isso mesmo. A pergunta foi essa, porque certamente uma viagem como essa e tudo que tu está explicando, também na tua vida profissional como psicóloga vai te ajudar muito, né? Uma das coisas, Alberto, que eu contemplo e que eu defendo muito é que existe uma linha que liga a todos nós, independente da religião ou da cultura. Inclusive, escrevi já algumas crônicas sobre isso, que para mim, a dor e o amor ligam a todos nós. Cada um ama, mas ama de um jeito diferente. Cada um sente dor, mas sente de um jeito diferente. E todos procuram se restituir nessa dor. E tentar entender esse amor. Então, existe o amor que sufoca e o amor que amplia e que empurra para a vida. E a gente vê muito em algumas culturas esse amor que não dá asas, esse amor que segura perto, esse amor, por exemplo, uma das culturas aqui da Índia é não dar espaço para os filhos terem a própria autonomia. E sim, eles ficam subjugados aos pais. Os pais é que acham a mulher ou o marido do filho, da filha, o filho leva a esposa para trabalhar junto com a mãe, para ser uma servidora da mãe. Então, existe muito isso ainda, isso cultural. O que o filho ganha, uma parcela, uma grande parcela é dos pais. Então, é um contraste muito forte com a nossa cultura, inclusive. Claro. E aí tem o contraste também da questão de riqueza e também muita pobreza, né? Sim, sim, é muito claro isso, é muito claro. E a gente vê as pessoas, é completamente diferente. Tu sai num lugar, tem muitos pedintes aí, muita gente querendo vender coisa, tu não dá conta. Tu não dá conta, e se tu fica dando atenção, vem muito mais gente. Então, a gente teve que reaprender algumas maneiras de lidar com tudo isso, que não é do nosso dia a dia. É, Agora, aqui em Caxias, guardadas as proporções, nas esquinas nós temos muitos desses, né, que nos pedem coisas ou fazem malabarismo aí para conseguir o seu dinheirinho. Guardadas as proporções, porque a Índia, se não me falha a memória, é o segundo país mais populoso do mundo, né? sim, 1,4 bilhão de pessoas, aproximadamente. 1,4 bilhão de pessoas. Sim, é muita gente. E é numa cultura, o que eu te falei, são nas cidades menores, é mais acentuado. As cidades maiores já comungam mais com muitas pessoas, e isso vai se dissolvendo aos pouquinhos, isso vai mesclando, vai mudando esse foco, esse entendimento. Bom, para quem ligou o rádio agora, nós estamos falando com a Neuza Fante e ela está falando direto da Índia, segundo país mais populoso do mundo. Pessoal que está no Facebook aí pode ter em imagens, está em imagens no facebook.com/rdcaxias. Eu não lembro a frase, mas você falou uma frase de sonho que eu achei muito bacana. Pode repetir, Neuza? Dos sonhos? Ah, ai, que frase eu falei agora, Alberto, sobre o que que era, Ah, sobre o que que era. nem eu lembro. Vamos passar adiante. Eu sempre dou essa desculpa. Quando eu não lembro de alguma coisa, eu digo, o Covid. Covid, depois do Covid, eu fiquei desmemoriado. Agora, aqui em Caxias, tu tem um trabalho muito bacana, né? Você é escritora também, escreve poesias, crônicas, mas tem essa questão de lutos e perdas. O que que a gente pode falar sobre isso? Porque quando a gente lembra luto, a gente lembra morte, perdas, mas assim, não é só isso. O que que você pode falar sobre esse trabalho de lutos e perdas? Porque as pessoas, a terapia está sendo cada vez mais procurada, né? Os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, nunca se precisou tanto desses profissionais.
Eu vou entrar aí junto com outra questão. O próprio Covid que você citou se torna um luto não reconhecido. O que é um luto não reconhecido? Quando uma perda não é socialmente considerada. Então, dentro do Covid, teve muita gente que perdeu emprego, que perdeu amigos, que perdeu a direção da vida como existia, até a própria paz. E nesse sentido, eu te diria, nós temos visitei um templo aqui na Índia, o Templo Sikh, que ele vive de doações e de pessoas que trabalham voluntariamente. Hoje ele atende 40 mil pessoas por dia, dando refeições grátis, independente da religião. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque na pandemia ele acolheu muitas pessoas, eu não lembro o número exato, mas essas refeições se tornaram muito mais presentes e eram a refeição que aquelas pessoas tinham por dia. E nesse sentido, posso entrar um pouquinho mais aí? À vontade, vontade. Tu tá na Índia, mulher. Nós estamos aqui bem ainda com a imagem, som perfeito. Excelente, né? Também não imaginava que a imagem fosse conseguir nos contemplar. Exatamente. Eu visitei o Templo Bahá'í aqui e já tinha visitado em novembro o Sul da América, no Chile, que existe um templo que também tem lá. Então, é um templo que acolhe todas as religiões. A gente visitou lá quando viajei com a minha família, e aqui fui contemplada com esse templo novamente. Ele é maior, é em formato de flor de lótus, todo branco, em mármore, onde a gente entra descalço. Aliás, todos os templos, a gente passa por uma água e entra descalço. E nesse templo Bahá'í, a gente foi contemplado com uma apresentação, um ritual, um cântico de 5 religiões, uma seguida da outra. Então, assim, é um lugar de muita paz, de muita tranquilidade. Quais as religiões que tiveram cântico, né, nesse dia que a gente estava lá? Muçulmana, hindu, budista, cristão e a Bahá'í. Então, ouvir os cânticos de todas essas religiões unidos, cada uma com as suas particularidades e aí presente, unindo toda a população de crenças diferentes, é algo muito grandioso. É algo que nos eleva. Ainda mais, Neuza, que a gente vê em outros países do mundo, né? Guerras por causa da religião, né? Enfim, atos terroristas por causa da religião, atentados por causa da religião. Então é muito bacana ver esse ecumenismo, né? É uma espécie de ecumenismo aí na Índia. Sim, de alguns, né? De alguns. Ainda existem os radicais, os que vão pelo viés da religião, mas são muito radicais. E aí acabam brigando em função da religião. Ou em função... Não, aqui também tem os radicais, né? Aqui também tem. Tem. Por isso, tem dificuldades aqui, em todos os lugares, tem pontos positivos aqui, em todos os lugares, tem crenças limitantes aqui, em todos os lugares. Agora, uma coisa é certa, né? O cachorro daí late igual o cachorro daqui, né? Que pena que não tem os passarinhos agora. Até agora eles voavam e estava lindo. A gente estava ouvindo os passarinhos antes aí no início, né? Agora ouvindo o cão, mas o cão não late indiano, late qualquer lugar do mundo, né? Agora no teu Instagram, que é muito bacana, eu recomendo o Instagram da Neuza Fante, tem uma frase, eu não sei se é de tua autoria, provavelmente seja: ouvir a nossa dor, o nosso interior é um exercício importante para melhor identificar o que nos aflige. Aí você deixa uma pergunta: você tem ouvido a sua dor? Eu achei muito instigante essa pergunta. Você tem ouvido sua dor? O que tu quer dizer com isso, Neuza? As pessoas entram no automático, Alberto, e elas não aprendem a ter voz interna mais do que a externa, de acolher aquilo que elas sentem.
E uma das coisas que me fez nesse tempo que a gente programou a viagem e que se concretizou, que eu nem esperava mais, foi vir para sentir a Índia. Antes eu ia vir por curiosidade, por querer entrar em contato com outra cultura, outras religiões, etc. Mas agora eu vim para sentir a Índia, e isso é grandioso. Então, dizendo isso, vamos nos remeter a nós mesmos. Nós precisamos nos sentir e ser verdadeiros conosco para poder atingir outros lugares, outros estares, e isso vai se construindo no nosso dia a dia. E ainda no teu texto, com o diagnóstico correto é possível ordenar melhor nossos afetos. É isso, né? Isso. Uhum. Viu como Sim. eu tô te pesquisando no Instagram, viu? Que bom, fico feliz. E a partir, Também acompanho, e a te partir da, acompanho. aí a partir da ordem alcançarmos a cura, a calma e a paz. Isso é muito importante. E são coisas, as pessoas às vezes esperam conquistar tudo isso de maneira mágica. Não, é um passo de cada vez. São degraus que a gente precisa ir alcançando. E a gente tem que ter consciência, acima de tudo, que nós somos, é como se a gente fosse amarrados, né? Amarrados, tipo, num pacote, num favinho. Nós somos amarrados pela sociedade, pela família, pela cultura, e a gente vai nos familiarizando onde a gente se sente pertencidos. Isso é muito importante. Neus, olha, muito obrigado. Essa entrevista aqui nos 94 episódios do programa foi uma entrevista assim, desafiadora, conversar com alguém que está na Índia. A gente já conversou com pessoas que estão em outros países, né? E a gente estava muito apreensivo. Será que vai dar? Será que não vai dar essa entrevista? E deu, né? Com imagens boas no Facebook. E te agradeço pela disponibilidade e aproveite o restante da viagem até o dia 16, né? Isso, a gratidão é minha. Vai ter um ritual depois aqui. Vou botar umas partezinhas aí no Instagram para quem quiser acompanhar. E sim, um prazer enorme estar com vocês.